Vamos voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, segunda parte da sessão de hoje. Da relatoria da ministra Rosa Weber. Agravo regimental na petição 4770 da relatoria do ministro Roberto Barroso. E ação direta de inconstitucionalidade 4412. Eu agora, na ordem de votação, passo a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, senhor presidente. Tenho de votar, senhor presidente, no agravo regimental, na PET 4770, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e na ADI 4412, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Eu, em primeiro lugar, cumprimento aos que assomaram à tribuna, doutor Augusto Aras, eminente procurador-geral da República, ministro José Levi, eminente advogado-geral da União, também os senhores advogados, doutor Alberto Padilha e doutor Cristóvão, pelas competentes sustentações orais. O Supremo Tribunal Federal está a revisitar o tema, e o meu voto é no sentido de manter a jurisprudência prevalecente nesta casa, consolidada ao longo de vários anos, que reconhece a competência originária dessa Suprema Corte exclusivamente para as ações mandamentais de estatura constitucional. Por isso, neguei provimento ao agravo regimental na reclamação a que monocraticamente eu negara seguimento, conforme o voto que proferi em assentada anterior. À luz dos inúmeros precedentes que transcrevi e cuja leitura hoje me eximo, os já citados e de conhecimento de todos, reafirmo a jurisprudência da Casa, que conferiu interpretação estrita à competência esculpida na linha R do inciso 1 do artigo 102 da nossa Carta Política, restringindo sua abrangência material, de modo a comportar, na amplitude do seu conteúdo, apenas aquelas ações constitucionais de natureza mandamental, nas quais próprio Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do Ministério Público figure na relação jurídico-processual na condição de órgãos apontados como coatores. Já nas ações ordinárias, que têm como objeto ato do CNJ ou do CNMP, apenas a União, reafirmo eu, pode figurar legitimamente como sujeito da relação jurídico-processual, atraindo a competência da Justiça Federal de primeiro grau, à luz do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Isso porque tais conselhos, rememoro, constituem órgãos integrados à estrutura administrativa da União, esta sim dotada de personalidade jurídica e de direito público. Assim, não obstante os atos questionados resultem de deliberações do CNJ ou do CNMP, a autoria de tais atos será imputada, em conformidade com a teoria administrativa do órgão, apenas ao ente político revestido de personalidade jurídica, no caso, a União, única detentora de legitimação para a causa, com a devida vênia. Quanto à ADI 4412, trago declaração escrita de voto que juntarei aos autos. Nela busca ver, como foi muito bem relatado pelo eminente relator e ministro Gilmar Mendes, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação originária e na que lhe foi dada pela emenda regimental número 1 de 2010, que consubstanciaria, na tese da autora, manifesta transgressão ao modelo instituído pela Constituição Federal, aos seguintes fundamentos. O dispositivo regimental está a conferir ao CNJ atribuições e poderes não previstos no artigo 103b da Constituição, autorizando a interferência do Conselho em atos de natureza jurisdicional. B. Viola o devido processo legal ao determinar a prevalência de atos de natureza meramente administrativa do CNJ em face de decisões judiciais, bem assim ao impor, sob observância imediata,
sem que os sujeitos processuais sequer possam opinar ou se manifestar sobre a incidência do comando emergente de referidas deliberações, nos casos que figuram como partes, e C, usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, que, na perspectiva da autora, seria o único órgão com poder jurisdicional para determinar a invalidação de decisão proferida em ação judicial, na qual se questione a validade de deliberação do Conselho Nacional de Justiça, a teor do artigo 102.1R da Constituição. Rememoro, senhores ministros, o teor do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela Emenda Regimental número 1 de 2010. Aspas. O CNJ determinará a autoridade recalcitrante sob as combinações do disposto no artigo anterior o imediato cumprimento de decisão ou ato seu quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. E lembro que, em sua redação originária, esse mesmo dispositivo possuía o seguinte conteúdo, aspas, as decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, salvo se proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Rememoro ainda, senhores ministros, que o eminente ministro César Peluso, nos autos do mandado de segurança 28.537, na medida cautelar, em decisão irretocável, a meu juízo, advertindo quanto à absoluta impossibilidade do exercício pelo Conselho Nacional de Justiça de controle sobre atos de natureza jurisdicional, constatou a manifesta inconstitucionalidade material do artigo 106 do regimento interno daquele Conselho, em sua redação original, à época vigente. Recolho dessa paradigmática decisão breves exceções. Aspas. É evidente a inconstitucionalidade de qualquer decisão do CNJ ou de interpretação que se dê a decisões do CNJ e tenda a controlar, modificar ou inibir a eficácia de decisão jurisdicional. Fecho aspas. Ainda, abro aspas, as decisões do CNJ, de modo algum, podem interferir no exercício da função jurisdicional. É que as atribuições do CNJ são de natureza puramente administrativa, disciplinar e financeira, onde não lhe competir, em nenhuma hipótese, apreciar, cassar ou restringir a decisão judicial. Daí vem logo a manifesta inconstitucionalidade do disposto no artigo 106 do Regimento Interno do CNJ. Fecho aspas. Ainda do voto do eminente ministro, da decisão do eminente ministro César Peluso, abro aspas. Uma coisa é dispor dos meios próprios necessários a garantir a execuibilidade das suas decisões tomadas na seara administrativa e financeira, cuja competência lhe é constitucionalmente cometida. Neste sentido, estou em que lhe é permitido exigir o cumprimento imediato de decisão ou ato seu quando impugnado perante outro órgão que não o Supremo Tribunal Federal, porque aí está diante de decisão visceralmente nula, uma vez editada por órgão absolutamente incompetente. Outra, porém, é expedir no regimento interno norma que traduza a pretensão de atribuir competência jurisdicional e recursal ao CNJ, ou vedação de exame jurisdicional de alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito, em afronta direta ao artigo 5º e 35 da Constituição da República. Assim, irrita, mais do que só na aparência, a decisão do CNJ, que reconheceu, prossegue, fecho as aspas. Continuo eu. Vale rememorar que foi exatamente em razão desta decisão proferida pelo ministro César Peluso, no referido mandado de segurança 28.537, que o CNJ editou a emenda regimental número 1 de 2010,
está em pauta, para, dando nova redação ao dispositivo regimental, considerado manifestamente inconstitucional pelo então presidente em exercício dessa Suprema Corte, estabelecer que, aí a nova redação, aqui já li, mas me permito mais uma vez relembrar, o CNJ determinará a autoridade recalcitrante sob as combinações do disposto no artigo anterior ou imediato cumprimento de decisões ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. Bom, prossigo. A alteração regimental promovida pelo CNJ manteve, contudo, a meu juízo, com a devida vênia, o mesmo vício de inconstitucionalidade a que se referiu o ministro César Cruz em sua decisão. Pois tanto a redação originária do artigo 106 quanto a atual assentam-se na premissa de que o Conselho Nacional de Justiça estaria autorizado a tornar sem efeitos, cassar ou reformar decisões de juízes e tribunais submetidos à sua autoridade, pois, segundo a perspectiva adotada pelo CNJ, somente o Supremo Tribunal Federal achar-se-ia investido de competência constitucional para apreciar litígios que envolvam atos daquele Conselho, a significar que qualquer outra autoridade judicial ou tribunal de inferior instância que se opusesse ou afastasse a eficácia de deliberação dele emanada, estaria excedendo os limites da sua competência e, com isso, praticando o ato para o qual seria incompetente. Assim, com base nessa lógica, o CNJ, a devida vênia, investe-se no poder de afastar decisões judiciais de juízes e tribunais submetidos à sua jurisdição que discutam a validade das determinações dele emanadas. Na linha desse entendimento, as decisões judiciais em questão estariam, na linha desse entendimento, que não é o meu, impregnadas do vício da incompetência, cuja consequência, no plano jurídico, seria a sua qualificação como atos inexistentes, não é a minha perspectiva, o que tornaria dispensável a sua desconstituição pela via judicial, motivo pelo qual sua desconsideração pelo CNJ não configuraria, de acordo com essa compreensão, intervenção em decisão de natureza jurisdicional. Entendo, renovando o pedido de vênia, que as razões subjacentes à edição da Emenda Regimental número 1 de 2010 do CNJ implicam subversão do papel constitucionalmente reservado àquele Conselho Constitucional, viabilizando, por meio de artifício heterodoxo e impróprio, a legitimação da interferência direta e imediata do Conselho no âmbito da atuação jurisdicional dos magistrados e tribunais a eles submetidos, com manifesta transgressão aos postulados que consagram a independência funcional dos membros da magistratura. A despeito dos judiciosos fundamentos dos que têm compreensão diversa e com as vênias de estilo, reafirmo, repito, a jurisprudência da Casa e, em consequência, diverjo dos elementos relatores para negar provimento ao agravo regimental na PET 4770, mantendo a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, que assentara a competência da Justiça Federal. E ainda a minha divergência respeitosa para julgar procedente em parte a ADI, para declarar a nulidade parcial sem redução de texto da norma inscrita no artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, de modo a afastar qualquer exegese que autorize a invalidação, a revisão ou descumprimento pelo Conselho Nacional de Justiça de qualquer decisão de índole jurisdicional,
ainda que proferida por autoridade judicial incompetente, enquanto tal ato não vier a ser reformado pelo órgão judicial competente investido de função jurisdicional. É, senhor presidente, respeitosamente a minha posição, divergindo dos eminentes relatores e renovando as suas excelências o meu pedido de voto. Anotado o resultado do voto, Vossa Excelência, nas ADIs 4412 e na PET 4770, eu colho o voto agora também em todos esses feitos do ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado-geral da União, senhoras e senhores que nos acompanham. Meu voto é muito simples. Peço vênia à ministra Rosa Weber para, na reclamação, acompanhar a divergência e, na petição e na ação direta, acompanhar os relatores. É como voto. Passo agora a palavra à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o voto. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, à maneira do ministro Dias Toffoli, também eu farei juntada de votos. Peço vênia à ministra Rosa Weber para, no caso por ela relatado, divergir, acompanhar, portanto, a divergência aberta pelo ministro, neste caso, o ministro Nunes Marques, e no agravo, na petição 4770, acompanhar o ministro relator, ministro Barroso, com a tese reajustada na forma do voto do ministro Alexandre de Moraes. E também acompanhar o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, na ação direta 4412, pela improcedência da ação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski, para o seu voto em todos os feitos. Som, ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski, som. Tá, agora está certo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras ministras. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, servidores e demais que nos assistem. Eu vou proferir o meu voto e lerei apenas um pequeno trecho na ação direta de inconstitucionalidade e o faço, senhor presidente, não tomarei muito tempo, dada a importância da matéria e considerando que nós estamos numa virada jurisprudencial. Então, senhor presidente, eu digo que, como assentei no voto oral que proferi na PET 4676 do Pará, entendo que não é possível tolerar quaisquer conflitos de competência dentro da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, tal como desenhada a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. E é justamente para evitar essa indesejável possibilidade de ocorrência de conflitos é que se impõe a manutenção da rigidez do sistema, sobretudo no respeitante à hierarquia, quando mais não seja, porque as decisões do CNJ, na grande maioria das situações, são integradas pela vontade do próprio presidente da Suprema Corte, que compõe o órgão e o preside, e que, por isso mesmo, não pode ter os seus votos submetidos ao escrutínio de instâncias jurisdicionais inferiores. Como bem afirmou o ministro Dias Toffoli, em voto divergente, proferido no julgamento em plenário da AO 1814 da Paraíba, entre aspas, a preservação da competência constitucionalmente atribuída ao CNJ e a própria efetividade de sua missão restariam fatalmente prejudicadas se todos os atos e deliberações que proferisse estivessem sujeitos à jurisdição dos atos e deliberações de órgãos submetidos à sua atividade fiscalizatória e controle, fecho aspas.
De fato, digo eu, não vejo como conferir uma exegese mais elástica ao artigo 102, 1R da Constituição Federal, tal como pretendida pela requerente, dada a sua incontornável taxatividade. É porque o texto magno, nesse dispositivo, assenta sem deixar margem a maiores dúvidas, que compete ao Supremo Tribunal processar e julgar originalmente, entre aspas, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Essas ações, a toda evidência, como já foi ressaltado pelos colegas que me antecederam, referem-se às atribuições desses órgãos explicitadas, respectivamente, nos artigos 103b e 103a da Constituição Federal. E aqui, com a devida vênia, não há como contornar a antiga máxima hermenêutica, segundo a qual in claris cessa interpretatio. Ademais, não tenho receio de superar a jurisprudência defensiva recentemente plasmada pelo STF para evitar a sobrecarga de ações originadas no âmbito do CNJ, pois os ministros, como é sabido, têm a possibilidade de decidir, a grande maioria delas, monocraticamente, de modo especial aquelas que digam respeito a cartórios, concursos públicos, vencimentos, dentre outras questões, com base em súmulas vinculantes, recursos extraordinários com repercussão geral e a jurisprudência pacificada da Casa, como autoriza o regimento interno nosso. Assim, senhor presidente, eu mantenho o entendimento por mim externado no julgamento da referida PET 4656 da Paraíba, de que é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal julgar as causas relacionadas ao CNJ. Então, por esses motivos, singelamente, acompanho o voto do relator ministro Gilmar Mendes para julgar improcedente a presente ADI e, por consequência, provejo o agravo relatado pelo ministro Barroso e a reclamação de relatoria da ministra Rosa Weber. É como me pronuncio, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Agora, então, colho o voto do nosso decano, ministro Marco Aurélio Mello. A jurisdição é una e está organizada visando a agilitação dos trabalhos em patamares. Devemos admitir que há primeira instância, há segunda instância revisora, há os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. Não é este último o único órgão judicante. Não é o fato de pronunciar-se por último que o conduzirá a praticamente avocar ações. Não deve haver saudade da época da avocatória. Vivenciamos ares estritamente democráticos. De onde vem a competência originária e recursal do Supremo? Onde está delimitada essa competência? Está delimitada na lei das leis, que a todos indistintamente submete inclusive o Supremo. E a respeitabilidade da instituição estará em fidelidade maior ao que se contém na Constituição Federal. Quanto à competência originária, temos realmente, na linha R do inciso 1º do artigo 102, que compete ao Supremo processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça e
contra o Conselho Nacional do Ministério Público. A interpretação literal, ela seduz e leva à conclusão, se não observarmos a sistemática teleológica, leva à conclusão de que toda e qualquer ação ajuizada contra esses órgãos de controle, órgãos administrativos, é da competência do Supremo Tribunal Federal. Mas não se encontra em qualquer diploma legal preceito isolado. Eles estão entrelaçados. E aí precisamos levar em conta que esse mesmo artigo, esse mesmo inciso da Constituição Federal, contém a linha a prever que compete ao Supremo julgar a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Portanto, haja a denominada suspeição. É possível potencializar a linha R a chegar-se à concentração, e aqui não se trata de autodefesa, a concentração de todas as ações ajuizadas no território nacional hoje contra esses dois órgãos no Supremo. É possível chegar-se a essa concentração? Não. Não é possível. Daí, e só se purifica o impuro, e não acredito que a jurisprudência até aqui sedimentada seja impura, o Supremo ter definido, e definiu reiteradamente nesses últimos anos, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, que a previsão da linha R diz respeito apenas às impetrações. Esse modo de interpretar a linha R é consentâneo com o disposto na linha D. O que ocorre contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara, dos deputados e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Pela linha D, a ele não compete julgar ações, em geral, contra atos desses órgãos, mas apenas as impetrações, os mandados de segurança. E não me impressiona o fato de poder-se impetrar um mandado de segurança no Supremo ou ajuizar a ação em primeira instância. Quantas e quantas vezes, ao nos defrontar com o mandado de segurança, nós concluímos que não há, à primeira vista, direito líquido e certo, e sinalizamos o ingresso na primeira instância. E inúmeras vezes o sistema não fecha se admitirmos, e aí estaremos tendo esses órgãos como detentores de prerrogativa de foro, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, se assentarmos que ações originárias contra o presidente da República, contra a mesa da Câmara, contra a mesa do Senado Federal, contra o Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República do próprio Supremo, podem ser ajuizadas na primeira instância.
mas ações em geral, não me refiro às impetrações, contra os órgãos de controle CNJ e CNMP só podem ser ajuizadas no Supremo. Evidentemente, o sistema, se assim se compreender, estará capenga. E se estará adotando uma postura que coloca em segundo plano a jurisdição considerada o ajuizamento de ações em geral. E também não me impressiona, presidente, a visão segundo a qual haveria um comprometimento por parte dos órgãos judicantes de primeira instância, presente ato do CNJ. Devo presumir o que normalmente ocorre. E o que normalmente ocorre é uma atuação equidistante, independente do órgão investido da jurisdição, esteja na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta instância, como é o caso do Supremo. O comprometimento do órgão resolve-se em dois campos. Primeiro, o campo do impedimento. E, em segundo lugar, o campo da suspeição, que são institutos ao alcance das partes envolvidas no processo. Não tenho como dizer que claudicamos até aqui no que interpretamos teleologicamente, sistematicamente, a Constituição Federal e proclamamos que a competência do Supremo de direito estrito, porque está na Constituição Federal, diz respeito, segundo a linha R do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal, apenas às ações mandamentais, apenas aos mandados de segurança, sendo que o prejudicado por ato de um dos conselhos pode ingressar no juízo natural, que é o juízo federal de primeira instância, fazendo considerado o próprio local da residência dele prejudicado por ato de um desses conselhos. Reafirmo, presidente, como fez a ministra Rosa Weber, não parto para excomunhão, a jurisprudência sedimentada nesses muitos anos após a emenda constitucional número 45/2004, segundo a qual a linha R do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal, ao versar a competência do Supremo, diz respeito apenas aos mandados de segurança. Por isso, acompanho Sua Excelência no voto proferido nos dois agravos na petição 4.770 e na reclamação sob a relatoria de Sua Excelência, que é a reclamação 33.459. Chego, presidente, a DIN 4.412. E aí leio o preceito impugnado. O CNJ, e é um preceito do regulamento do próprio CNJ, e ao admitirmos a DIN, nós assentamos que ele atuou no campo da normatização abstrata, preceitua esse artigo 106, o CNJ determinará a autoridade recalcitrante. Já parte o preceito de uma premissa, de que há uma autoridade recalcitrante
sob as combinações do artigo anterior, não cheguei a vê-lo, o imediato cumprimento de decisões ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo. Vale dizer, coloca-se ato de um órgão administrativo acima até mesmo de uma tutela de urgência emanada do judiciário. O que é isso? Se não o abandono do primado do judiciário, a colocação em segundo plano do judiciário para potencializar-se a mais não poder, talvez uma sanha punitivista de um dos conselhos. Não tenho como, presidente, placitar, ao término de meu ofício judicante depois de 42 anos, um preceito com esse teor, que somente ressalva decisão do Supremo. Decisão do Supremo vale, mas decisão da primeira instância, decisão da segunda instância, decisão de um tribunal superior não tem a menor valia. É lixo, deve ser colocada no lixo, observando-se, aí já se aponta com aquele que não o faça como recalcitrante, observando-se o pronunciamento administrativo. Decisão errônea é passível de ser impugnada. É passível de ser impugnada mediante recurso, mas não pode, sob pena de vingar a Babel, a bagunça, não pode simplesmente ser descumprida porque há um ato de um conselho todo e poderoso, seja ele da Justiça ou do Ministério Público. Vivenciamos atos democráticos, atos republicanos, e conflito entre decisão judicial e decisão administrativa resolve-se pela prevalência da decisão judicial, não da decisão administrativa. A todos os títulos, o artigo 106, sob a minha ótica, discrepa da ordem jurídica constitucional, no que apenas ressalva quanto à dualidade decisão administrativa do CNJ e decisão judicial, aquelas emanadas do Supremo, como se pudesse realmente se sobrepor à decisão administrativa de um conselho, a própria decisão judicial, a própria jurisdição implementada pelo Estado juiz. É o que está com todas as letras em bom português nesse artigo 106. A meu ver, conflitante. A mais não poder com um arcabouço normativo constitucional. Vou reler o preceito. O CNJ determinará a autoridade recalcitrante em relação a quê? A um pronunciamento dele, CNJ, sob as combinações do artigo anterior, o imediato cumprimento de decisões ou ato seu, quando impugnado, é letra morta o acesso ao judiciário contra ato de um dos conselhos, quando impugnado perante outro juízo, que não o Supremo Tribunal Federal. Como entendo que a linha R diz respeito do inciso 1 do artigo 102 apenas às ações fundamentais, admito
a possibilidade de ajuizamento de ação ordinária no bom sentido na primeira instância e que se percorra os patamares dos judiciários, talvez chegando até mesmo ao Supremo. Como entendo que a linha R, vou repetir com todas as letras, apenas reserva ao Supremo processamento e julgamento de mandado de segurança, não encerrando competência quanto às ações ordinárias e originárias, devo concluir que decisão contra ato do CNJ de qualquer juízo existente no país há de ser cumprida até ser derrubada pelo meio próprio jurídico, que é o recurso, não se potencializando o pronunciamento simplesmente administrativo do Conselho. Peço vênia, presidente, aqueles que entendem de forma diversa para subscrever o voto que foi proferido pelo ministro Nunes Marques. Não se tem, sob pena de prejuízo manifesto do primado do judiciário para beneficiar-se de decisão administrativa, como placitar esse artigo do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, que entendo como famigerado, como exorbitante do estabelecido na Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça é órgão simplesmente administrativo e não pode intimidar qualquer órgão investido do ofício judicante. Os pronunciamentos que formalize não se sobrepõem a pronunciamentos, a decisões judiciais, quer no âmbito acautelador, quer no âmbito definitivo. Concluo, portanto, pela inconstitucionalidade do artigo 106 da resolução, do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, entendendo que atuou, em primeiro lugar, substituindo-se ao Congresso Nacional. Aqui haveria o vício formal, e nós admitimos a ADIM, mesmo em se tratando de um ato de um órgão administrativo, portanto, assentamos a premissa de que se trata de um ato abstrato autônomo. E, em segundo lugar, que maltrata muito o primado do judiciário. Como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Antes de concluir essa votação, que ela se consumará com o meu voto, eu apenas gostaria de concordar com algo que aqui foi mencionado, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, que, no momento que estavam julgando na turma, nós verificamos que ocorria um uso epidêmico de ações contra o CNJ por motivos que não poderiam carrear a competência do Supremo Tribunal Federal, porque escapavam completamente à sua missão constitucional específica. E daí nós iniciamos um movimento para erigir quais eram as causas que efetivamente deveriam ser submetidas à jurisdição constitucional. Eu vou citar um exemplo que me surgiu agora na presidência do CNJ, que os senhores verificarão um uso vulgar do CNJ, uma utilização vulgar da instância administrativa do CNJ. Uma parte lavrou um contrato com um tribunal, o tribunal rompeu o contrato, aplicou uma multa e a parte contratada, uma empresa, ingressou
no CNJ para pedir a redução da multa, como se o STJ pudesse exercer, em caso, uma função eminentemente jurisdicional. Então, o STJ vai repudiar essa competência, vai inadmitir esse pleito. E aí a parte vai entrar com mandado de segurança no Supremo, em razão de o CNJ não ter admitido uma demanda de natureza civil reparatória que deveria ser aforada na primeira instância. Então, foi exatamente esse uso indevido do CNJ que nos levou à preocupação quanto ao abarrotamento do Supremo para julgar tudo quanto venha do CNJ. Mas, a bem da verdade, esse riquíssimo debate que foi travado acabou propiciando a fixação dessa tese que eu recebo agora em mãos e que ela converge para a segurança jurídica e que se aplica a todos os feitos em razão da maioria formada. Eu estou aderido à maioria porque, exatamente por uma interferência à época na primeira turma, é que o primeiro agravo de petição do ministro Barroso foi afetado aqui ao plenário. Então, com essas considerações, eu também gostaria de esclarecer que nós estamos fazendo, digamos assim, uma análise bem acurada daquilo que tem tramitado no CNJ. Muitas demandas não têm fundamento nem administrativo e nem mesmo jurisdicional para, digamos assim, tramitar naquela instância administrativa. E não tramitando, a fortiori não virá para o Supremo Tribunal Federal. E, desta sorte, eu vou proclamar o resultado. No agravo de petição 4770, da relatoria do ministro Roberto Barroso, deu-se provimento ao agravo por maioria, vencidos os ministros Rosa Weber e Marco Aurélio, que negavam o provimento. No agravo, na reclamação 33459, da relatoria da ministra Rosa Weber, deram provimento ao agravo a maioria e vencidos ministra Rosa Weber, ministro Edson Fachin e ministro Marco Aurélio. E na ADI 4412, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, o resultado foi pela improcedência da ação de controle concentrado, vencidos os ministros Nunes Marques e Marco Aurélio, que julgavam procedente, e Rosa Weber, que julgava parcialmente procedente. Em razão desse resultado, é passível de aplicação da tese firmada num primeiro momento e que pode ser aplicável aos três feitos, conferindo segurança jurídica, que é a seguinte: nos termos do artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, é a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, e aqui que vem o descrimen, proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente previstas nos artigos 103b, parágrafo 4º, e 130A, parágrafo 2º da Constituição Federal. E esse é o resultado, e essa é a tese fixada para todos os feitos. Presidente. Pois não. Pois não, ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, talvez seja um preciosismo meu, mas desde já parabenizo o eminente ministro Alexandre de Moraes, que nos ofertou com uma tese que, de certa maneira, esgota o assunto. Eu talvez colocaria, em termos de opinião, quiçá pessoal,
no sentido de substituirmos essa expressão competência absoluta por competência privativa ou exclusiva. Me parece um pouco mais consentânea com, enfim, as expressões que utilizamos usualmente no nosso meio. Mas apenas uma sugestão, não é uma objeção. O ministro Lewandowski faz essa sugestão, e se nós analisarmos, isso é uma sugestão técnica, porque, na realidade, a competência do Supremo Tribunal Federal ela é constitucional. Não existe competência relativa constitucional. Então, o ministro Lewandowski faz uma sugestão que eu vou submeter ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem a palavra. Sem nenhum problema, presidente, concordo. Há alguma divergência? Não havendo, alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, eu substituo o termo absoluta por competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, agora eu gostaria de acrescentar algo importante. No julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade, houve o deferimento de uma medida cautelar determinando a remessa imediata ao Supremo de todas as ações ordinárias em trâmite na Justiça Federal que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no artigo 103b, parágrafo 4 da Constituição Federal. Então, eu entendo que, tendo em vista o resultado do julgamento, nós temos de confirmar a medida anteriormente concedida para determinar essa remessa imediata para o Supremo Tribunal Federal. Há alguma divergência quanto a isso? Não havendo, então, eu proclamo o resultado, mas vejo que aqui pede a palavra o doutor Cristóvão, que gostaria de se pronunciar. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Cristóvão. É uma questão de ordem que a Ana Mais... gostaria de colocar. Pois não, o senhor tem a palavra. Mas, como Vossa Excelência, acho que ficou prejudicado, que era justamente a modulação dos efeitos, que nós tínhamos medos daqueles processos que já estavam em trâmite, que houve uma alteração agora da jurisprudência, e não ficar prejudicado. Mas Vossa Excelência supriu a partir do momento que irá, pelo que eu pude perceber, iria como se o tribunal avocasse tudo e fosse tudo para o Supremo Tribunal Federal. Então, era só esse pleito de modular esse efeito, mas acredito que ficou suprido. E muito obrigado, Excelência. Pois não, doutor Cristóvão. Muito obrigado a Vossa Senhoria também. Então, proclamado esse resultado, eu gostaria de... Aqui, tendo em vista o horário regimental, nós só teríamos tempo para os relatórios. As sustentações orais ficariam para amanhã e também colheríamos os votos amanhã. É um processo que traz uma matéria muito interessante e pertinente a uma Corte Constitucional, que é o ARI 1.099.099, Direitos Fundamentais, Liberdade de Consciência e Crença, Dia de Guarda Religiosa, Oferecimento de Obrigação Alternativa pelo Administrador Público, e o mesmo tema em relação ao concurso público. E o mesmo tema em relação ao concurso público, que é o ARI 109.099 e o RE 61874. Então, eu apenas pediria às suas excelências, os ministros Dias Toffoli, relator do RE 61874, e o ministro Edson Fachin, relator do ARI 109.9099, que apenas produzissem o relatório dos feitos, e amanhã, então, nós faríamos as sustentações orais e iniciaríamos a votação desse tema. Não havendo divergência, eu concedo a palavra, pela ordem aqui que está na pauta, ao ministro Dias Toffoli para o relatório do RE 611874. Eu vou colocar os advogados, muito embora só faço a sustentação oral amanhã, eles vão ouvir o relatório dos eminentes
Ministros. Estão todos já na sala? Bom, todos os advogados já ingressaram aqui na sala, no plenário, então eu passo a palavra ao ministro Dias Toffoli para o relatório do RE 611874. Som. Não está me ouvindo. Eu quero falar. Está aqui. Ministro Toffoli. É aqui. Ministro Toffoli, agora sim, o seu som estava desligado. Vocês poderiam repetir seu relatório? Pois não, desculpe, senhor presidente. Então, retomando aqui o relatório RE, interposto pela União, com base no 102.3A, contra acordo do TRF da primeira região. E aí eu transcrevo a ementa do acordo. Eu leio só a cabeça da ementa. Mandado de segurança, concurso público, técnico judiciário do TRF da primeira região, candidato adventista do 7º dia, liminar deferida para realização do teste de capacidade física em dia diverso do programado, quebra da isonomia e vinculação ao edital segurança denegada. Omito a leitura completa dos itens da emenda. Pois bem, o tribunal entendeu que, não obstante não decorra do artigo 5º, 8º da Constituição Federal o direito do candidato à alteração da data ou do horário de prova estabelecidos no calendário do concurso, existiriam, no caso concreto, particularidades a justificar a concessão da segurança. Quais sejam? Primeiro, os candidatos de Manaus realizariam a prova no domingo seguinte, o que possibilitaria ao impetrante a realização do teste sem prejuízo à atividade administrativa, já que em data e horário e local constantes do calendário do concurso. E segundo, o impetrante solicitou com bastante antecedência à administração a possibilidade de realizar sua prova de capacidade física no estado do Amazonas e não no estado do Acre, para o qual estava inscrito. Nas razões do RE, folhas tais, o recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 5º, caput, inciso 8º da Constituição Federal e argumenta uma série de fundamentos que omito a leitura em razão das sustentações que irão acontecer. Pois bem, mais adiante, resumindo o relatório, aponta, por fim, que esta Corte, na representação 1371, já se manifestou pela impossibilidade de se estender o horário de votação eleitoral para assegurar a adventistas do 7º dia a possibilidade de comparecerem ao pleito eleitoral após as 18 horas do sábado. Pois bem, oferecidas contra-razões folhas tais, o recorrido defende preliminarmente a ausência de demonstração da repercussão geral do tema e a impossibilidade do reexame de fatos e provas em sede de RE. No mérito, argumenta inexistir violação dos princípios da isonomia e da legalidade. E argumenta que o objeto do MS era garantir ao impetrante, que professa a doutrina da Igreja Adventista do 7º dia, o direito de realizar a prova prática de capacidade física no dia 30 de setembro de 2007, um domingo, na cidade de Manaus, Amazonas, no mesmo horário e local
estabelecido aos demais candidatos que fizeram a prova naquela cidade, sem prejuízo dos demais candidatos, pois tal dia já estaria designado no edital de convocação. Fecho a citação. Afirma o recorrido que foi aprovado em primeira colocação para o cargo, posição que foi mantida após a realização da prova física, da qual participou por força da liminar. E essa prova foi realizada no domingo em cidade diversa da qual estava inscrito, sem prejuízo, diz ele, a qualquer candidato e sem transtorno à organização do concurso. O Supremo, ao examinar o presente recurso por meio de plenário virtual, concluiu pela existência da repercussão geral. Corresponde o assunto ao tema 386 da gestão de temas de repercussão geral do portal do STF na internet e trata da interpretação do comando constitucional do princípio da igualdade, artigo 5º caput da Constituição Federal, em contejo com a norma do mesmo artigo, inciso 8º, que proíbe a privação de direitos por motivo de crença religiosa. Aí eu transcrevo no relatório a ementa, que é de todos conhecido. O parecer da PGR foi pelo provimento do recurso. Sinteticamente, vislumbrando no caso concreto a ocorrência de tratamento diferenciado em razão da crença religiosa do impetrante, pois, abro aspas, o teste físico que deveria ter sido realizado no sábado em Macapá, Amapá, foi realizado em Manaus, Amazonas, no domingo, fecho aspas. Sustenta que a liberdade de religião, mesmo sendo direito fundamental assegurado pela Constituição, abro aspas, está sujeita a temperamentos, sem que haja ofensa ao seu núcleo essencial, fecho aspas. E conclui que não há que se falar, no caso, de violação da liberdade de crença ou de constrangimento ao livre exercício de cultos religiosos. E continua as transcrições das alegações. E, enfim, senhor presidente, este é o resumo do relatório. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passa agora a palavra a sua excelência, o ministro Edson Fachin, para o relatório do área 109-9099. Pois não, senhor presidente, este recurso extraordinário com agravo que Vossa Excelência vem de apregoar, 1099099, tem como recorrente Margarete da Silva Mateus e recorrido o município de São Bernardo do Campo. Figuram como a Miticuri, o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, a Confederação Israelita do Brasil, CONIB, e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURI. Trata-se, senhor presidente e eminentes ministros, eminente ministro Dias Toffoli, de recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Farei uma síntese do relatório, senhor presidente, eis que, na data de 16 último, o relatório do seu inteiro teor restou publicado para fins de ciência. E, portanto, em face disso, menciono e reproduzo o teor da decisão recorrida, ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e no qual, por evidente, em face da pretensão recursal, se assentou tese contrária à tese sustentada, ora sustentada pela recorrente, chancelando-se, como afirmou o Egrégio Tribunal Paulista, chancelando-se que o dever de assiduidade não restou cumprido. O recurso ordinário foi interposto com base na linha A, inciso 3º do artigo 102 da Constituição, apontando-se ofensa a diversos dispositivos e incisos do artigo 5º, nomeadamente o 6º e o 8º desse artigo 5º da Constituição, liberdade de consciência
e de crença, bem como o artigo 41, que trata da estabilidade da Constituição Federal, além do artigo 18 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, que reproduz esses dispositivos, base de tais alegações, no relatório. O que se requer em sede de recurso é a anulação da exoneração que se deu e sustenta-se que tal pretensão tem base na revisita que pode, e segundo a recorrente, deve ser feita ao fato de que a exoneração se deu tão somente pela circunstância da recorrente guardar sua consciência religiosa e não laborar às sextas-feiras em horário noturno, colocando-se à disposição em horários alternativos, o que, segundo a defesa técnica da recorrente, é uma afronta direta à Constituição da República. Argui ainda ter havido violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no ato de exoneração, indicando-se que as avaliações realizadas pelos supervisores do estágio probatório apontaram para aprovação e nomeação definitiva, reproduzo no ponto, no relatório, os diversos argumentos nesse sentido, registro no relatório a decisão desse Supremo Tribunal Federal, que em plenário virtual reconheceu por unanimidade a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Volto a referir, à guisa de relato, os diversos amici curiae admitidos no feito, reproduzo por derradeiro o parecer, o pronunciamento do Ministério Público Federal, que se manifestou pelo provimento do recurso. E é o relatório, senhor presidente. Agradeço o ministro Edson Fachin pelo relatório sucinto, porém esclarecedor em todos os pontos sobre o tema decidendo. E antes de terminar a sessão pelo horário regimental, eu gostaria de destacar que as partes dos amici curiae falarão amanhã, depois destes relatórios já feitos. Mas, de qualquer maneira, agradecer a presença hoje do ministro Zé Levi, que falará pelo recorrente, no RE 61874, falará pela recorrente Margarete da Silva Mateus, doutora Patrícia Conceição Moraes, no ARE 1099099, que também agradeço a presença. Agradeço a presença da doutora Maria Cláudia Chianeri Pinheiro, nossa querida amiga desde os tempos lá do eleitoral, que falará pelo recorrido no RE 611874, e em todos os feitos falarão doutores Luiz de Mateus Braga, agradeço o comparecimento, doutora Adriana Patrícia Campos Pereira, defensora de Minas Gerais, doutora Fernanda Maria de Lucena Bussinger, defensora pública de São Paulo, falará pelo amicus curiae, doutor Fernando Lottenberg, pela CONIB, e, por último, nosso eminente Procurador-Geral da República, a quem saúdo agora, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Então, amanhã teremos encontro com as sustentações orais e com a votação de tema tão instigante quanto esses dois, ora relatados pelos ministros Dias Toffoli e Edson Fachin. Razão do tempo regimental, agradeço a presença de todos, a presença dos funcionários, servidores e todos que aqui nos auxiliam, e declaro encerrada a sessão.